Fala galera, beleza? Eu me chamo William Prato, sou advogado e professor de Direito e hoje vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional, cujo tema é Gerações ou Dimensões de Direito. Na aula passada, na aula 02, se você não assistiu, procure aí no canal Embaixador do Direito. Aproveitando aqui, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho de notificações e também me siga no Instagram, @professor William Prates. Na aula passada, nós vimos as características dos direitos fundamentais e uma delas é a historicidade, pois os direitos eles foram conquistados ao longo dos tempos, é fruto de um processo histórico. Eu até utilizei a frase que o direito é um produto histórico e cultural. Na aula de hoje, nós iremos analisar de uma forma mais aprofundada essa característica da historicidade, o que é feito através das gerações ou dimensões de direitos. Ok? Então vamos para a nossa aula, mas antes disso, deixa eu tomar uma cervejinha aqui, molhar o bico. Beleza. Para a gente fazer essa análise. Vamos lá. Essas três primeiras gerações de direitos, existe um consenso doutrinário quanto a elas. Então, é o que mais cai em concursos públicos, né? É o que é mais recorrente nas suas provas de faculdade também, muito embora existam pelo menos mais 3 ou 4 gerações de direitos que vêm sendo discutidas, porém não existe um consenso doutrinário quanto a elas. Essas três primeiras gerações, né, essa triangulação dos direitos aqui, foi proposta por Karel Vazak em 1979, na Conferência Internacional no Instituto de Direitos Humanos de Estrasburgo, onde ele propõe uma análise desses direitos. Vamos lá. A primeira geração de direitos, o marco histórico de sua conquista é a Revolução Francesa. Eu sempre gosto de colocar o marco histórico para que você compreenda melhor, porque se o direito é um produto histórico, eu tenho que fazer uma análise do momento de sua conquista. O contexto da Revolução Francesa, por exemplo, nós tínhamos um regime absolutista, onde todos os poderes eram concentrados nas mãos do monarca, e, consequentemente, por conta dessa concentração, havia abuso, os indivíduos eram privados de suas liberdades individuais. Então, diante desse contexto, o que a sociedade mais almeja são os chamados direitos civis e os direitos políticos. O que abrange aí, por exemplo, o direito à vida, à liberdade de expressão, né? Você poder manifestar aquilo que você pensa, seja através da arte, da dança, da escrita, da fala, você poder expressar aquilo que você sente. O direito de propriedade também reflete isso. Participação democrática, né? Participação democrática. Então, todos esses direitos, eles estão inclusos aqui nesses direitos civis e políticos, que traduzem nas chamadas liberdades negativas, cujo foco é o indivíduo. O que significa liberdade negativa? São aquelas liberdades que eu não preciso de uma atuação concreta do Estado. Eu não preciso que ele intervenha para que o meu direito seja concretizado. Por exemplo, para mim, garantir o meu direito à liberdade de expressão, não preciso que o Estado atue para que esse direito seja concretizado. Basta apenas que ele não me impeça, né? Basta que ele não impeça que eu exerça esse meu direito de expressar. Para que o meu direito de propriedade seja garantido, eu não preciso de uma atuação do Estado. Basta apenas que o Estado respeite o meu direito de propriedade. Então, eu não preciso de uma atuação concreta, né, para que o meu direito seja efetivado. Então, esses são os direitos de primeira geração ou dimensão. Os direitos de segunda geração têm como marco histórico de sua conquista a Revolução Industrial. Revolução Industrial. O contexto histórico da Revolução Industrial qual era?
trabalhador sendo submetido a condições insalubres de trabalho, exaustivas jornadas de trabalho, trabalho de menores de idade. O indivíduo não tinha acesso a uma previdência, não tinha uma vida digna. Então, diante desse contexto, a luta foi concentrada para conquistar os chamados direitos econômicos, os direitos sociais e culturais. Aí nós temos como exemplo, né, o direito à saúde, Nós temos aqui como exemplo educação, né? Vamos colocar de uma forma bem genérica aqui, direitos do trabalhador, muito embora a conquista desses direitos foi um pouco mais tardia. Os direitos do trabalhador. Então, na segunda geração ou dimensão de direitos, foram conquistados direitos econômicos, sociais e culturais, que são as chamadas liberdades positivas. Essas liberdades positivas, elas exigem do Estado uma atuação para que o meu direito possa ser efetivado. Vamos pensar aqui, direito à saúde. Direito à saúde. Eu preciso que o Estado atue para que esse meu direito seja concretizado. Eu preciso que o Estado construa unidades de saúde, né? Postos de saúde, hospitais, contrate médicos, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, disponibilize medicamentos, realize exames. Então, eu preciso que ele atue para que esse meu direito seja realmente efetivado. O outro aqui, direito à educação. Eu preciso que o Estado tenha uma atuação para que esse direito seja concretizado. Ele tem que construir escolas, contratar professores, né, disponibilizar material didático, merenda escolar. Então, eu preciso dessa atuação. Caso contrário, esse meu direito não será efetivado. Então, por isso que são chamados de liberdades. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Ai. Pé enganchou no fio ali e derrubou. Por isso são chamadas de liberdades positivas, porque eu preciso dessa atuação do Estado. E veja que o foco aqui é no social. E aqui deu para vocês compreender a diferença para a primeira geração ou dimensão. Porque na primeira geração, cujo foco é no indivíduo, eu não preciso que o Estado atue para concretizar, basta que ele se abstenha de atrapalhar o exercício desses meus direitos. Na segunda geração já é o oposto, eu preciso que o Estado atue, caso contrário, os meus direitos não serão efetivados. E aqui nós vamos agora ver a terceira geração ou dimensão de direitos. O marco histórico da conquista é o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela forte violação de direitos e uma violação em massa. E aqui, diante dessa situação, a preocupação, né, foi no coletivo, né, porque foi uma violação em massa. Então aqui foram conquistados os direitos difusos e coletivos, onde nós temos, por exemplo, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja bem, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não é só meu ou só seu, é de todas as pessoas, é de toda a sociedade, né? Todos têm o direito de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Direitos do consumidor também é um outro exemplo, né? Não é só eu que tenho direitos, né, nas relações de consumo, ou só você, é toda a sociedade, toda a coletividade perde quando os direitos do consumidor são violados. Então, aqui o foco foram nesses direitos difusos e coletivos. Não vou promover a distinção entre um e outro, porque nesse momento não é necessário, mas são direitos cuja titularidade eu não consigo definir. Basicamente isso, pertence a um número indeterminado de pessoas, a um número muito grande de pessoas. Então, primeira, segunda e terceira geração de direitos. Primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. E terceira geração, os direitos difusos e coletivos. Isso daqui é muito tranquilo na doutrina. Não existe controvérsias doutrinárias. Agora nós vamos analisar 4 outras gerações ou dimensões de direitos de uma forma um pouco mais tranquila, porque é só para conhecimento mesmo. Mas existem outros direitos. Veja bem, nós temos ainda a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª geração de direitos. Alguns já propõem a 8ª e a 9ª. Mas vamos lá. A 4ª geração de direitos, e aí, veja, existe uma controvérsia. Norberto Bobbio fala que a 4ª geração envolve engenharia genética e biotecnologia. Então, como ficaria os nossos direitos, por exemplo, a saúde, diante da engenharia genética, da biotecnologia, alimentos transgênicos, por exemplo, experiência com células-tronco, com seres humanos, né? A questão da clonagem de seres humanos, como que ficariam os nossos direitos diante de uma situação dessa? É o que Norberto Bobbio propõe nessa 4ª geração ou dimensão de direitos. Já Paulo Bonavides diz que a 4ª geração envolve a globalização política, né? Aí envolve o direito à democracia direta, a informação, o pluralismo político. Pluralismo político significa pluralidade de ideias. Então ele fala da globalização da política, né? E como ficaria essa questão de democracia, informação e pluralidade diante desse contexto cada vez mais globalizado, interconectado. Então essa é a proposta da 4ª geração. A 5ª geração de direitos, Paulo Bonavides diz que envolve o direito à paz como um valor decorrente da democracia participativa. Já tem alguns doutrinadores, por exemplo, que preferem colocar o direito à paz na 3ª geração, que é um direito, por considerar que é um direito difuso ou coletivo, ou seja, todo mundo tem um direito à paz. Mas Paulo Bonavides diz que é um direito tão importante que é preferível tratá-lo em uma geração própria de direitos. E aí, verificando aspectos de democracia participativa, o indivíduo participando da tomada de decisões do Estado para que ele seja conduzido a uma situação de paz. A outra aqui, a 6ª geração de direitos, existe 2 situações. Alguns falam que foi mencionada na Conferência de Istambul como sendo o direito à água potável. Eu entendo que a água potável ela está diretamente relacionada à saúde. E aí poderia muito bem ser colocada na 2ª geração ou dimensão de direito, que trata dos direitos econômicos, direitos sociais. Ter direito a acessar a água potável está diretamente relacionado aos direitos sociais. Olha o artigo 6º da nossa Constituição, fala que a saúde é um direito social. Então poderia ser muito bem incluída lá, porque a pessoa que não tem acesso à água potável, ela está sujeita a inúmeras doenças que são transmitidas através da água. Já o professor Wad Lamengo Bulos e o professor Bernardo Gonçalves também, diz que a 6ª geração envolveria a democracia, o pluralismo jurídico e o acesso à informação. Veja que é mais ou menos o que diz Paulo Bonavides aqui na 4ª geração, dimensão de direitos. Então não há um consenso. E a 7ª geração,
abrange o direito de acesso à internet, por vivermos em uma sociedade extremamente globalizada, onde a informação circula com tamanha rapidez, as pessoas têm o direito de acessar a internet. Então, essa é a proposta da 7ª geração, mas existem algumas controvérsias. Tranquilo? Então, voltando aqui, primeira, segunda e terceira geração, tranquilo. Primeira geração de direitos civis e políticos, segunda geração de direitos econômicos, sociais e culturais, terceira geração de direitos difusos e coletivos. E aí vem a quarta, quinta, sexta e sétima geração para conhecimento. Se você desejar aprofundar no tema, você pode estar procurando aí doutrinas jurídicas, né, em relação ao direito constitucional, para estar aprofundando um pouco mais no tema. E vamos aqui, duas questões para a gente treinar rápido aqui o que foi visto na aula de hoje. Veja bem, questãozinha boa aqui do CEF, é estilo certo ou errado, que diz: os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade. Tá certo ou tá errado? Vamos analisar essa questão? Vamos pegar por partes aqui, Vamos dividir essa questão em duas partes, dividindo ela aqui, Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. O que são as liberdades negativas? São os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos. Nós vimos que o foco é no indivíduo. Vida, liberdade de expressão, propriedade, e são direitos que estão diretamente relacionados ao conceito de pessoa humana. São direitos inerentes à condição de pessoa humana e de sua própria personalidade. E são chamados de liberdades negativas porque eu não preciso do Estado atuando para que esse meu direito seja concretizado. Então, essa primeira parte está correta. Vamos ver a segunda parte. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas. O que são liberdades positivas, nós vimos? São aquelas liberdades que eu preciso da atuação do Estado para que o meu direito possa ser efetivado. Então, os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas de observância obrigatória em um Estado social de direito. Veja bem, observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade. Nós vimos que os direitos sociais, que são direitos de segunda geração, são liberdades positivas. E é de observância obrigatória do Estado. Eu preciso que ele atue para que o meu direito possa ser respeitado. Obviamente, nós vamos ver em aula própria, lá quando estivermos analisando o artigo 6º da Constituição, que existe o mínimo existencial e a reserva do possível, mas o Estado precisa ofertar um mínimo de direitos sociais, justamente o quê? Para garantir esse ideal de vida digna, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Então, essa segunda parte está correta e a questão como um todo está certa. Vamos para a segunda questão. Aqui, CESP múltipla escolha. Quanto à geração ou dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração? Não, né? Quarta geração, nós vimos que existe uma controvérsia doutrinária, enquanto uns acreditam que é questão de engenharia genética, biotecnologia, outros já acreditam que seja questão da globalização política, democracia, pluralismo político, acesso à informação. A primeira geração de direitos? Não, a primeira geração de direitos são os direitos civis e os direitos políticos, né? Os direitos sociais, não. De segunda geração ou dimensão, sim, os direitos de segunda geração ou dimensão, que tem como marco histórico de conquista a Revolução Industrial, abrange os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais.
E os direitos é o direito de terceira geração de menção? Não, nós vimos aqui que abrange os chamados direitos difusos e coletivos. Então a resposta certa aqui é letra C. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no meu canal, Embaixador do Direito, aulas às terças e quintas. Fui falho na semana passada por conta de uma série de problemas, mas a partir de hoje vai ser regularizada essa situação. Me acompanhe também no Instagram, @professor William Pratos Advogado, e aguardo para vocês na quarta aula, onde nós iremos avançar nessa análise do artigo 5º, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.